Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo. Antes, eu queria muito mandar um abraço pros meus leitores e pros alunos que nos intervalos das sessões chegam para bater papo, só para cumprimentar. Eu sempre fico muito feliz de conhecer leitor e de reencontrar alunos. Enfim, hoje eu vi mais 4 filmes. Dois filmes brasileiros. Uns foram Mate-me, por favor, da Anita Rocha da Silveira, que é um filme curioso. Quando o filme tem início, a primeira sequência do filme, que mostra um assassinato de uma jovem, o filme é sobre um serial killer que está aterrorizando o Rio, que me pareceu muito, quase amador dos filmes, né, tipo Freddy Krueger e Jason da década de 80. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. À medida que o filme foi passando, genéricas de terror da década de 80, eu fui tendo a forte impressão que essa artificialidade que é uma construção interessante que a diretora vai... E aí, aos poucos, através da protagonista, a proposta do filme vai ficando mais interessante e mais clara. Não sei se para todo mundo, mas assim, a minha percepção inclusive pode estar até errada, porque é um filme muito aberto à interpretação, mas é um filme muito sobre a descoberta da sexualidade e a ligação entre sexualidade e insegurança e violência na adolescência. Uma coisa que sempre me fascinou, eu discuto isso inclusive nos meus cursos, é como a cor vermelha, o ser humano ele associa a cor vermelha tanto a sexo e paixões intensas, como a violência. Eu acho isso muito revelador sobre a nossa natureza. E esse Mate-me, por favor, ele lida um pouco com essa questão, essa dicotomia entre paixões intensas, sentimentos intensos e violência. É um filme incômodo, é um filme às vezes incômodo por bons motivos, às vezes incômodo por maus motivos. Esse incômodo por maus motivos tem a ver com, como eu falei, com a certa artificialidade que o filme tem em vários momentos. E o desconforto e o incômodo bom que ele provoca é porque ele começa a levar o espectador a perceber a maneira como a protagonista está se relacionando com o mundo, com o próprio corpo, a descoberta do sexo e aí esses assassinatos acabam assumindo um tom quase surreal, mas principalmente muito simbólico, quase alegórico. Essa palavra que eu estava querendo, quase alegórico em relação a esse processo de descoberta da personagem. No final o filme ainda ele é muito... Ele depende muito de uma certa projeção do espectador para ter uma narrativa realmente coesa. Mas que ele permita esse tipo de interpretação e projeção na tela de interpretação é algo que me agradou muito. Então é um bom filme e principalmente é um filme surpreendente esse Mate-me, por favor. O que é o oposto do segundo filme que eu vi no dia, que foi o Mundo Cão, do Marco Jorge, diretor do Estômago, que é um filme... que começa de uma maneira curiosa, ao acompanhar o personagem do Babu Santana e o desaparecimento do filho e a maneira como ele lida com isso, mas aí o filme muda de direção, que eu não vou revelar, embora... Bom, eu vou chegar lá. Muda de direção e aí ele aí fica claro, inclusive até as opções estéticas que o filme faz desde o começo, que o filme na verdade é uma homenagem aos filmes de vingança da década de 70, inclusive a usar cortina para transição de cena, o tipo de trilha que ele usa, até o tipo de tipografia do crédito inicial. A gente percebe que o filme quer fazer um exercício de gênero, e aí realmente ele é um exercício de gênero bobo enfim. E uma coisa que me incomodou muito é que o filme ele realmente ele parece acreditar que ele é mais surpreendente do que é. Você percebe que a construção do filme tem vários momentos em que o filme claramente julga que ele está chocando o espectador com algum tipo de mudança na história que na verdade é muito previsível. E o que é uma pena é que as atuações no filme são muito fortes. Tanto do Babu Santana, quanto da Adriana Esteves, quanto do Lázaro Ramos, do Milian Cortaz, de uma menina, Tainá, eu tô querendo dizer Tainá Ventura, mas eu não sei, enfim, ela faz a filha do Babu Santana, eu vou colocar na minha crítica escrita o nome dela, que faz a filha surda-muda do Babu Santana, e é uma atriz jovem
e muito boa de serviço, muito expressiva, muito talentosa e muito bonita, inclusive. Aliás, eu falei esse negócio do filme achar que ele é mais surpreendente do que ele é. Antes da sessão eles entregaram um panfleto, isso é péssimo isso, entregaram um panfleto dizendo: olha, não conte as reviravoltas desse filme para ninguém, nós tivemos um cuidado para planejar as reviravoltas. E é de uma tolice tão grande, em vários sentidos. Primeiro, que demonstra uma falta de confiança no próprio filme em surpreender o espectador, quer dizer, você tem que ter um panfleto dizendo o filme vai te surpreender. Em segundo lugar, porque o filme não surpreende, pelo menos a mim não, assim. O que claramente eles acham que vai ser a coisa mais chocante do filme é um clichê, virou um clichê tão grande nos últimos anos, inclusive a maneira como é filmado, eu não vou revelar o que é, mas a maneira como é filmado, que quando ia acontecer eu falei, vai acontecer isso, e aconteceu porque é clichê, virou clichê, então ainda é algo, enfim, acreditar que aquele ia surpreender me incomodou muito. E aliás, como um amigo meu, Hélio Flores, depois pontuou no Twitter, ainda tem uma questão que ao entregar esse panfleto eles ainda levam o espectador a ficar esperando a tal da reviravolta, que enfim. Então é um filme que realmente eu achei profundamente decepcionante. O terceiro filme do dia foi um documentário chamado Allende, Meu Avô Allende, dirigido pela neta do Allende, e ela é interessante porque ela tenta buscar uma reflexão pessoal e particular sobre uma figura, obviamente, pública, que é o Salvador Allende. E ela discute no filme a maneira como a família dela jamais discutiu abertamente o golpe de 71, o suicídio do avô no La Moneda, depois o suicídio da tia Beatriz, uma das filhas do Allende, em Cuba. E ela tenta se reconciliar com esse passado e conhecer essas pessoas do passado dela. E ela enfrenta um problema muito grande porque a família dela se recusa a falar. Em vários momentos do filme, a avó, a esposa do Allende, que ainda morreu com aos 95 anos e aparece no documentário, se recusa a falar, a mãe da diretora se recusa a falar. E normalmente eu tenho um problema, alguns textos eu coloquei isso, sobre diretores que fazem filmes sobre si mesmos. Mas esse caso é uma exceção. Porque, por exemplo, se Em Busca de Ara, que é um documentário brasileiro muito problemático, a diretora, na busca pela identidade dessa tia, ela acaba fazendo um filme sobre ela, e o filme era sobre, tanto que o próprio nome indica, Em Busca de Ara. Esse filme ele é sobre a relação da diretora não só com Allende e com o legado do avô, mas também com o fato de que a família não lida com aquilo. E o que é interessante, como eu falei, essa dicotomia entre a figura, essa ambiguidade entre a figura pública, histórica do Allende e a maneira como a família dele se recusa a conversar em função dos traumas. É um filme muito delicado, é um filme doloroso, mas que tem momentos de leveza. É um filme que traz imagens de arquivo, de fotos e filmes que são assim realmente impressionantes. E o filme acaba sendo uma reflexão não só sobre o Allende e a relação da neta dele e da família com a memória, mas também uma reflexão sobre as feridas deixadas pelo golpe no Chile e pela ditadura sangrenta do Pinochet. Enfim, é um filme que eu gostei muito. E o último filme da noite, do dia que eu assisti, foi um filme do Aung San Suu Kyi, que é um filme chamado Montanha da Liberdade. Aung San Suu Kyi não é um dos meus diretores favoritos, mas também não é um diretor que eu deteste. Os filmes dele sempre giram entre e o bonitinho, né? A Nossa Sunri, que passou no Festival do Rio em 2013, Filha de Ninguém, O Dia que o Porco Caiu no Poço. São filmes que oscilam entre o e o bonitinho. E esse filme, Montanha da Liberdade, está mais pro lado do bonitinho. É um filme divertido, é um filme doce, é um filme ingênuo, que tem uma estrutura até mais promissora do que ela acaba se revelando no filme, que é uma mulher que recebe uma série de cartas de um cara que viajou até a Coreia do Sul para encontrá-la, e ela deixa essas cartas se misturarem e ela começa a ler as cartas sem saber a ordem correta, e o filme vai sendo estruturado de acordo com a maneira como ela lê as cartas. Então a gente vê fora da ordem cronológica, o que é bacaninha, mas não acrescenta nada, e é um filme... Enfim, que o forte do filme é o humor e a doçura mais do que a estrutura. Mas enfim, rimou. É um filme que eu achei bonitinho, como normalmente eu acho os filmes do Aung San Suu Kyi. Então foram esses 4 filmes, eu vou escrever sobre eles com mais detalhes no Cinema em Cena. E é isso. Um grande abraço, bons filmes.